é Sara Silveira, eu sou do 4º ano e agora vai começar mais um podcast Protagonista do Futuro. Olá, meu nome é Arthur e hoje a gente vai entrevistar o escritor Ayrton. Olá, eu sou Ayrton Souza e estou aqui no podcast Protagonista do Futuro com muito prazer. Qual é a importância da leitura na infância? Uma boa pergunta para a gente começar o nosso podcast sobre leitura. Bem, Sara, Primeiro, eu sou Ayrton Souza, eu nasci aqui em Marabá e vivo aqui nessa terra desde quando eu nasci. Mas como eu venho de uma realidade muito difícil, porque minha família era extremamente pobre, eu não li na infância, não tive a oportunidade de ler por conta das nossas condições financeiras, né? E aí eu só fui ler depois de adulto, quando eu comecei a trabalhar e ter condições de comprar livro, de ter acesso ao livro. Até porque nas escolas que também eu estudei não tinha biblioteca, não tinha sala de leitura e não tinha basicamente livros. Então eu tive esse grande problema com a leitura, eu não li na infância. Mas para responder sua pergunta sobre a importância da leitura na infância, eu acho que ler na infância é o que nos transforma num ser humano melhor quando tivermos adulto, porque a leitura feita na infância ela não se apaga na nossa vida. Pelo menos é o que eu penso assim. Quando você lê desde criança, você consegue fazer uma formação mental, sentimental na cabeça que você não vai esquecer nunca, inclusive das histórias que você lê na infância, né? E aqueles adultos que não leram na infância, eles enfrentam muitos problemas durante a sua vida. É o meu caso, por exemplo, como eu não li na infância, eu enfrento muitos problemas. E aquelas crianças que leem desde a infância, eles enfrentam menos problemas na vida, eles compreendem o mundo melhor e eles entendem o mundo de outra forma daquelas que não têm a oportunidade de ler. Você acha legal ser escritor? Bom? Outra pergunta maravilhosa do Arthur. Na verdade, Arthur, ser escritor foi uma condição que eu escolhi para mim. Eu parei um dado momento da minha vida e eu decidi fazer isso, eu decidi escrever. Eu não nasci escritor, né? Eu parei e falei assim, eu vou fazer isso. E aí eu comecei a escrever, mas eu comecei a escrever poesias nesse primeiro momento. Eu escrevi muitos poemas e só depois eu passei para as narrativas, narrativas ligadas à infância, depois narrativas para adultos, mas também não deixei de escrever os poemas, continuo escrevendo poesia. Então, de algum modo, ser escritor foi o que também me ajudou a ver o mundo de outra forma, me ajudou a ver as pessoas também de outra forma, né? E aí entender como o mundo acontece, como as coisas do mundo acontecem, também foi o que essa condição de ser escritor me possibilitou. Que tipo de livro você escreve? Eu comecei escrevendo poesias, né? Comecei a escrever muito cedo, inclusive, Sara. Eu comecei a escrever com meus 12, 13 anos de idade, mesmo sem ser um leitor, mesmo sem ler, né? Que foi muito ruim para mim, porque a leitura é o passo inicial para quem quer escrever. Qualquer pessoa que quer escrever, ele tem que partir primeiro para a leitura, ele tem que ler muito. No meu caso, eu não tive a oportunidade de ser um leitor, então eu parti para a escrita direto, enfrentei muitos problemas por conta disso. Mas eu comecei a escrever poesia e passei muitos anos fazendo só poesia, publiquei muitos livros de poema e depois eu migrei para a literatura para a infância. Fui criando histórias para a infância, né? Várias historinhas, inclusive aqui tem algumas delas. Uma que eu escrevi ainda... Uma das primeiras histórias que eu escrevi foi essa aqui, ó, chamada Biblioteca Está Viva, que conta a história de uma biblioteca que ficou viva, porque não tinha leitores. As pessoas não iam lá ler, pegar livros, e aí os livros ficaram vivos. E eles estavam procurando uma maneira de despertar o interesse das pessoas para a leitura. Então, essa história é narrada por esses livros que querem ser usados, que querem ser lidos. E aí, eu passei para a literatura para a infância, e só mais tarde, mais recente, eu passei para a literatura para adulto, escrevendo histórias mais longas, como o caso daquele livro ali que está ali, que é um livro para adulto, e que conta uma história mais longa, que é um romance, uma história bem maior, com mais personagens, com mais coisas acontecendo. O
O que a sua mãe e seu pai acharam quando você virou escritor? A minha mãe e o meu pai, primeiro, eles já faleceram, né? Eles faleceram muito jovens, infelizmente, mas eles ficavam fascinados, porque eles eram analfabetos, eles não sabiam ler nem escrever, e eles não tiveram a chance de ir para a escola, eles tiveram que começar a trabalhar muito cedo por conta da pobreza, né? E a minha mãe trabalhava na roça, era lavradora, o meu pai era pedreiro, e eles não estudaram, eles não sabiam nem assinar o próprio nome, então eles ficavam fascinados de ver um filho que aprendeu a ler, a escrever, que foi o que eles não tiveram a chance de fazer, e depois inventar histórias, escrever livros. Então, toda vez que eu publicava um livro, eu levava para eles ver, mostrava para eles os livros, né? E eles ficavam encantados com tudo isso que estava acontecendo ali. Que tipo de livro você prefere escrever, para adultos ou para crianças? É uma boa pergunta também, né? Eu nunca parei para pensar exatamente nisso, que tipo de livro eu gostaria de escrever, né? O que eu tenho feito é escrever. Eu tenho tentado inventar histórias, né, criar histórias, mas mais recente eu tenho me dedicado mais a livros para adultos. Eu tenho inventado mais histórias para adultos do que propriamente para a infância, né? Apesar de ter publicado só um livro para adulto até agora, só publiquei um, que é aquele ali. Mas eu estou escrevendo um outro livro e já tenho um outro em mente também sendo escrito na cabeça, porque é isso que acontece com os autores e as autoras. Antes de passar para o papel, eles ficam escrevendo isso na cabeça deles, imaginando como que vai acontecer a coisa, o que vai acontecer na história. E só depois ele vai passando para o papel aos poucos. Você criou o seu primeiro livro. O que você achou dele? Quando eu li? Uhum. O primeiro livro que eu li, né? Não, o primeiro livro que você criou. Que eu escrevi. Na verdade, eu escrevi um livro de poemas que eu já nem tenho ele mais, assim. Ele foi publicado com pouquinhos exemplares, acho que 50, 60 exemplares. E a primeira vez que eu peguei assim nesse livro, eu fiquei muito emocionado. Mas até hoje, Arthur, eu me emociono de pegar nos meus livros, mesmo já tendo publicado muitos livros. Toda vez que eu vejo ele assim, pronto, eu fico muito feliz de poder vê-lo pronto e de pensar todo o caminho que eu levei até chegar ali. Porque você começa primeiro pensando na cabeça, como eu disse para vocês, né? Imaginando o que eu vou escrever. Aí depois você vai passando para o papel ou para o computador essa história. E aí é um processo. Até chegar aqui, ele demora muito. Se você tiver condições de chegar aqui, dinheiro, você chega fácil. Mesmo assim é demorado. Você vai publicar, eu tenho uma história. Essa história vai passar 3, 4 meses para ficar pronta assim, em livro. Então é muito demorado. E toda vez que fica pronto, eu fico feliz de poder ver, de poder pegar e de ver que deu certo, né? Que a história deu certo, que o que eu havia pensado, o que eu havia imaginado deu certo e está aqui pronto, agora para circular entre as pessoas. Terminamos o primeiro bloco. Daqui a pouco voltamos com o segundo. Olá, eu sou o Pedro Luiz e iniciaremos o segundo bloco do podcast Protagonistas do Futuro. Oi, eu sou a Alice. Vamos dar continuidade à entrevista. Quais são suas maiores referências literárias? São perguntas muito boas aqui no podcast. Na verdade, Alice, eu venho de uma situação um pouco difícil com a leitura, né? Como eu venho de uma relação muito íntima com a pobreza, eu comecei a ler muito tarde mesmo, já depois de adulto, né? Nesse momento que eu comecei a descobrir o poder da leitura, que foi de modo tardio, a gente diz assim, de modo tardio, eu fiz um processo meio difícil. Por quê? Porque eu queria recuperar todo o tempo perdido, que era impossível até então, Pedro, fazer isso, recuperar esse tempo perdido da leitura, né? Uma coisa é, se eu tivesse lido da idade de vocês, começasse a ler da idade de vocês. Uma outra coisa é eu começar a ler depois de adulto. Isso é totalmente diferente, a reação mental, do corpo, tudo isso é diferente. Mas, enfim, eu tentei correr atrás de todo esse tempo perdido, que na minha cabeça eu acharia que daria conta, mas foi uma ilusão.
mas foi bom também, porque eu comecei a ler muita coisa ao mesmo tempo, né? Por isso que sempre falar nessas referências, para mim é muito difícil falar de referência, porque eu virei esse leitor tardio, tentei recuperar o tempo perdido e comecei a ler muito, muito, muito. Assim, eu lia 5 livros de uma vez, 6 livros de uma vez só, nessa ilusão de tentar recuperar esse tempo perdido. Mas, enfim, o que acontece? Ainda assim, eu tenho algumas referências, claro, né, no campo da literatura. Eu leio muita literatura brasileira, principalmente literatura contemporânea, mas eu tenho lido muito nos últimos anos. A minha referência são literatura feita por mulheres. Sobretudo a prosa escrita por mulheres, o que essas mulheres estão inventando, isso está me alimentando enquanto pessoa e também enquanto escritor. E eu tenho também um apego muito grande pela literatura produzida na África, em alguns países do continente africano. Eu tenho lido muitos autores africanos, né? Entre esses autores, tem um que assim me desperta muito, que o nome dele é Pepe Tela. É um escritor extraordinário, fora outros autores que existem, autoras que existem no continente africano, como Pauline Cisiane, o próprio Onde Jacques, né? E aí você tem uma gama de autores extraordinários, como Água Lusa e o próprio Mia Couto, que é um autor bastante conhecido. Essas são algumas das minhas referências, mas principalmente esses autores africanos e os autores e as autoras brasileiras que estão produzindo nesse momento. E também os autores que produziram antes desses, né, como o próprio Machado de Assis, que é uma referência para todo mundo, o José Lins do Rego, que é um autor do Nordeste e que escreveu livros extraordinários. Inclusive, tem um livro que me marcou muito, que é o Doidinho. Então, assim, as minhas referências são sempre esse apego com a literatura brasileira e literatura produzida no continente africano, de modo resumido, a literatura produzida de língua portuguesa. Sim. Qual foi o seu primeiro livro? Escrito? Escrito. Meu primeiro livro escrito, ele foi um livro de poemas, chamado Ocultações Noturnas. Na verdade, foi um livro em que eu reuni alguns poemas que haviam saído no jornal. Eu comecei a escrever muito jovem e eu mandava esses textos para os jornais da cidade, dessa cidade aqui. Então, tinha uma coluna que saía os poemas ali publicados. E eu mandava, de vez em quando, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, mandava um poema e o poema publicado nesse jornal. Aí eu comprava o jornal e recortava aquilo e ia guardando. Aí depois, no final das contas, eu reuni esses poemas e montei um livro com ele. E publiquei esse livro depois, em 2009. E qual foi o prêmio mais significativo para você? O prêmio que você fala que eu venci? O prêmio que você mais gostou de ter recebido, que mais tem um importante para você? Ah, tá. Na verdade, eu ganhei muitos prêmios, Alice. Eu ganhei muitos prêmios, né? Eu ganhei, acho que eu já perdi as contas, mas foram mais de 200 prêmios. Todos esses prêmios, eles significaram alguma coisa na minha vida. Em algum momento, eles significaram alguma coisa, né? Foram muito importantes todos eles. Não importa o tamanho, quem estava promovendo, de onde ele vinha, todos eles significaram muito para mim. E quem me acompanha nas redes sociais sabe muito bem o que eu estou dizendo, porque eu fui sempre... a cada conquista, eu ia comemorando muito, né? Mas, para te responder de modo mais exato, o prêmio que mudou a minha vida, um prêmio literário que mudou a minha vida, foi o Prêmio Sesc, que eu venci com esse livro que está aqui, perto da gente. Sim. Que é um livro para adulto, aquele primeiro ali. Sim. É o Outono de Carne Estranha. O Prêmio Sesc, ele é um dos prêmios mais importantes do país, ou era até então, né? E aí eu escrevi essa história e mandei para o prêmio. O texto, o livro, mandei o livro para o prêmio. E depois o livro venceu o prêmio, vencendo quase ou mais de 700 livros que estavam escritos e concorrendo junto com ele. A partir daí, eu vi a minha vida mudar completamente, depois do Prêmio Sesc, porque eu comecei a circular no país, eu comecei a fazer várias viagens pelo país, participando de eventos literários, participando de feiras. Eu vi a minha obra, ou o meu livro, circular no país também inteiro.
né? Porque esses livros que estão aqui na bancada, que vocês estão vendo, todos esses livros aqui, eles não circularam no país. Eles são livros que foram publicados em pequena tiragem. Tem livro aqui que só foi feito 50 unidades. Então, só 50 pessoas tinham esses livros, ou têm esses livros, né? Ou nem isso, às vezes só 30 pessoas têm, porque eu não consegui vender os 50. Então, aquele livro ali, O Outono de Carne Estranha, ele é o livro hoje que você encontra na internet, qualquer pessoa encontra em qualquer lugar do mundo, ao contrário desses, que você não encontra. Esses aqui só encontra comigo, que é uma publicação independente que a gente fala. Eu publico, eu vendo, eu faço a distribuição. Aquele ali, ele tem nas livrarias todas, aquele primeiro. Está em todas as livrarias, está em todo lugar. Então, o Prêmio Sesc fez isso por mim, me deu o que a gente chama de visibilidade. Mostrou um pouco do que eu já vinha fazendo há muitos anos com a literatura, e, a partir daí, eu comecei a fazer aquilo que eu falei para vocês, viajar para vários lugares. Eu viajei em muitos estados brasileiros, eu participei de muitos eventos por conta desse prêmio. E o senhor lembra qual foi o seu livro mais vendido infantil e o adulto, que o senhor acabou de falar que era O Outono de Carne Estranha? Ah, sim, muito bem. Muito boa pergunta. O meu livro mais vendido infantil é esse aqui, Pedro, é O Fazedor de Borboletas. Esse livro aqui, na verdade, ele foi publicado... eu fiz uma campanha. A gente faz, hoje em dia, a gente monta na internet uma campanha que a gente chama de vaquinha ou uma pré-venda. Você cria um projeto, coloca o seu projeto nesse site, tem sites para isso, e aí eu fiz uma campanha para arrecadar o dinheiro para fazer o livro, né? Então, eu consegui vender que eu nunca tinha conseguido fazer isso, eu consegui vender quase 100 exemplares nessa campanha de pré-venda. Quase 100 pessoas apoiou a campanha. E aí, como é que funcionava? Tinha um valor, R$30, a pessoa fazia ali Vaquinha. a doação do valor e ele recebia o livro, quando o livro estivesse pronto. O livro nem estava pronto ainda, daí ia fazer quando terminasse o período da vaquinha. Aí era média R$30, R$35, a pessoa fazia o apoio, dava lá o apoio dele, e depois eu ia, quando o livro estivesse pronto, eu ia mandar para a casa dele, que foi o que aconteceu. Né? Eu dei o livro e mandei para a casa dele pelos correios. Então, esse aqui foi o meu livro que mais vendeu, o livro infantil. Deve ter vendido umas 200 exemplares, mais ou menos, 200 e pouco, né? E o livro adulto, como eu já falei para você, é aquele livro chamado Outono de Carne Estranha, que é um livro que circulou muito, que inclusive está na 5ª edição, que não é muito comum acontecer, ainda mais num país como o nosso, que lê muito pouco. Né? Infelizmente, nós moramos num país ainda que o nível de leitura não é o ideal. Ainda estamos distantes do ideal, né? Infelizmente, mas a gente sonha um dia chegar nesse ideal de leitura, que todo mundo entenda que ler é importante, que o livro é importante e que a literatura, sobretudo brasileira, é muito importante para a gente pensar esse Brasil e pensar esse país e pensar as pessoas que moram nesse lugar também. Verdade. E qual foi o livro que você mais gostou de ter feito e por quê? É uma boa pergunta também, né? Bem, eu tenho um apego muito grande por todos os meus livros, assim. Todos eles, quando eu ia escrevendo, eu imaginava que esse era o livro. Entende? Quando eu estou escrevendo um livro, eu imagino que esse é o livro que você está perguntando. Nesse momento mesmo, eu estou reescrevendo um livro, que é chamado O Fedor da Carne de Deus. É um romance também para adulto, mas conta a história de 2 irmãos que se viram obrigados a fugir de casa. Eles foram obrigados a fugir de casa, né? Porque provavelmente um deles iria sofrer uma violência dentro de casa. Então, esse irmão convenceu o outro a acompanhar ele, a fugir de casa uma noite. Então, eu imagino, nesse momento, que essa história é esse livro que você está me perguntando. Sim. Só que também estou escrevendo um outro livro, que eu já estava escrevendo antes, e eu tive que parar por conta desse, que eu tive que reescrever esse, que é provavelmente o livro que você está perguntando. Então, eu sempre fico nesse dilema. Quando eu estou escrevendo o livro, eu fico pensando que esse é o livro que eu gosto tanto de ter feito, que eu tenho um apego tanto, né? Mas esse livro que eu estou reescrevendo nesse momento é o livro que eu estou muito apegado a ele, estou muito
não sei explicar. É muito difícil explicar o que você sente quando você está escrevendo uma história, sobretudo uma história longa, que se passa com muito drama, com muita ternura também. Então, são dois irmãos que vão morar na rua, vão viver na rua, vão dormir em calçadas. E aí eu fico apegado a essa história. Tem noites que eu não consigo dormir pensando nesses personagens, na condição deles ali de estar na rua. E fico pensando, justamente sentindo o que você está me dizendo, esse apego a esse livro, ter gostado de ter feito aquilo. O senhor tem algum tema principal para todos os livros que o senhor já fez? Algum tema principal? Geralmente, os meus livros, Pedro, eles abordam muito os problemas que nós enfrentamos nesse país. Né? Nós enfrentamos um problema muito sério nesse país, que é o problema ligado à violência. Os nossos dados de violência eles são muito grandes, são muito alarmantes, né? Sobretudo com mulheres. As mulheres são violentadas a cada 5 minutos no Brasil tem uma mulher sendo violentada. Sim. Né? O que é muito triste. Fora isso, você tem aquilo que a gente chama de minorias, que são os homossexuais, são violentados a todo momento também. Né? E, sobretudo, os jovens negros ou os jovens pretos são violentados. Então, a minha literatura, os meus temas, eles têm a ver muito com isso também, a ajudar, de algum modo, a denunciar isso, para que a gente repense e a gente acabe com um pouco dessas violências, ou acabe com ela de um modo geral, que é muito difícil, né? Acabar com a violência num país tão gigante e tão carente por falta de políticas públicas sérias, e ainda com uma educação também um pouco cheia de problemas. Mas é isso, os temas são variados, mas a minha ideia é sempre a gente pensar esse país e ficar repensando ele para tentar mudá-lo, tentar dizer assim, a gente precisa mudar isso aqui, precisa acabar com a violência contra as mulheres, a gente precisa barrar a violência contra os homossexuais, contra os gays, e a gente precisa parar de matar os meninos pretos, que são o número de meninos pretos que são assassinados no país é muito gigante, é muito grande, então é sempre muito triste. E a literatura, o livro, ele serve para isso, para denunciar e para mostrar que é possível a gente vencer tudo isso, é possível a gente vencer essas violências. E, então, a literatura serve também para mostrar como um certo caminho para a gente sair disso, desses dados que são muito tristes. Qual é a importância da literatura nas escolas hoje em dia para você? Eu acho que a literatura como um todo, a educação, ela é importante por muitos aspectos, mas, sobretudo, para a gente diminuir o que eu estava acabando de comentar, né? Diminuir as violências, por exemplo. O que acontece? Para vocês terem uma ideia. Se a gente fosse um país que levasse a educação a sério, nós diminuiríamos os acidentes de trânsito. Por quê? Porque os acidentes de trânsito que são cometidos no trânsito, a grande maioria são cometidos por falta de educação. Porque as pessoas não respeitam as faixas de pedestre, não respeitam o sinal, não respeitam o limite de velocidade, dirige alcoolizado, dirige drogado. Então, assim, tudo isso aqui são aspectos que envolvem a educação, ou a falta de educação. E a literatura, o livro, ele nos favorece nesse sentido, de mostrar o problema e, às vezes, nos fazer pensar sobre esse problema para a gente não cometer ele. Entende? Então, você tem aí, por exemplo, vários livros que tratam sobre abuso sexual de crianças em casa, de adolescentes. Né? Então, os livros, eles nos mostram caminhos para a gente reconhecer o problema que está acontecendo e, ao mesmo tempo, uma solução para esse problema. É claro que o livro não vem com essa receita, mas a forma que ele está estruturado, a história que ele está contando, os personagens, ele vai sempre apontar para isso. Ele vai sempre apontar para essa lógica da gente pensar o problema e vencer o problema, sair do problema. Né? Então, eu acho que a grande importância do livro, da leitura, é essa. É assim, mostrar para a gente todos esses problemas que nós enfrentamos e que há uma solução para isso. Ainda há uma esperança, no final das contas, para a gente vencer tudo isso. Sim.
Encerramos aqui o segundo bloco do podcast do futuro. Já estaremos com o terceiro bloco. Olá, eu sou a Rebeca. E eu sou o Atos. E nós estamos de volta com o terceiro bloco do podcast Protagonistas do Futuro. Olá, Ayrton. Eu queria começar fazendo umas perguntas aqui pro senhor. Eu anotei aqui no papelzinho e eu vou começar, tá? Para o senhor, como a literatura pode contribuir para a formação crítica dos jovens no contexto escolar? Muito bom. Bem, a literatura, na verdade, ela é um dos nossos meios que nós descobrimos ao longo desses anos, que é um modo, como diz um poeta chamado Manuel de Barros, de transver o mundo. Você tem o mundo, as coisas que acontecem no mundo, na nossa vida, ao nosso redor, e também com nós que estamos aqui. E a escrita, ou a oralidade, ou a literatura como um todo, ela pega essa realidade, ou esse mundo, e ela recria isso, né, a partir do imaginário, do que você imagina, ou do que a gente imagina. E essa recriação é a possibilidade da gente fazer aquilo que o Manuel fala, que é de transver o mundo, é você ver o mundo de outra maneira, né? Traduzindo o que ele coloca sobre transver o mundo, é você enxergar o mundo de outra maneira. Por exemplo, o nosso mundo, ou o nosso país, por exemplo, ele é um país extremamente violento. Para vocês terem uma ideia, morrem mais pessoas nesse país que nós vivemos do que qualquer guerra que existe no mundo nesse momento. Então, a gente tem uma guerra acontecendo que é a mais conhecida. Tem várias guerras acontecendo nesse momento no mundo, né? Mas tem uma guerra especial acontecendo que a gente acompanha mais as notícias de perto, ou pelo menos duas delas. Uma acontecendo na faixa de Gaza e uma acontecendo já há mais de 2 anos entre Rússia e Ucrânia. A quantidade de pessoas que morrem nessas guerras anda longe do que morrem nesse lugar de assassinatos, né? Incluindo mulheres, jovens pretos, homossexuais. Então, a literatura, tanto no campo da educação, da escola, como fora desse lugar, ela é a possibilidade que nós descobrimos para, se não acabar com isso, mas pelo menos tentar amenizar essas violências, esse horror que acontece. E aí é aquilo que o Manuel fala, é a gente poder ver o mundo de uma outra forma, mas, ao mesmo tempo, não só ver, mas agir sobre o mundo de outra maneira. Então, eu acho que a literatura cumpre esse papel. Aqueles meninos e aquelas meninas que estão na escola e que leem muito, eles são outra pessoa daqueles que não leem. As atitudes são outras, o modo de se portar é outro, de sentar, de falar, de conversar, de agir. Então, eu acho que isso que a literatura pode fazer pela gente, é fazer você agir de uma outra maneira no mundo, com as pessoas, com as coisas, né? E então o livro ele cumpre esse papel na escola e fora da escola também. Do seu ponto de vista, de que forma o acesso à literatura pode ser ampliado nas escolas públicas e comunidades? É uma ótima pergunta, porque é uma pergunta, inclusive, que nós fazemos todos os dias, né? Que é como fazer o livro, a literatura, ser lido, né? E a gente precisa, na verdade, de uma política muito séria, uma política pública, governamental, séria, que leve a sério, que crie projetos, primeiro, que crie projetos de acesso ao livro, à leitura e à literatura, e que faça isso chegar em todos os lugares, né? Porque uma coisa é o que vocês têm aqui, uma estrutura. Uma outra coisa é o que o governo oferece enquanto estrutura também para as escolas, né? Que é bem distante, a realidade são muito distantes disso. Então, eu acho que para o livro segue a mesma tônica. Assim. A gente precisa de projetos sérios para ser levado para todos os lugares. O que nós temos feito, de algum modo, os autores desse país, as autoras desse país, é cobrar isso dos governantes. Cobrar isso de quem está na presidência da República, cobrar isso de quem está no comando do Estado, cobrar isso de quem está no comando do município. Então, vocês imaginam, eu já publiquei
51 livros. Né? E eu nunca consegui vender um livro para a prefeitura de Marabá, nem dessa região toda. Eu nunca consegui vender um exemplar de um livro. Esses meus livros que estão aqui, que são alguns dos que eu publiquei, esses livros só estão em algumas escolas porque eu doei. Geralmente, os autores não têm condição de fazer isso, porque a grande maioria desses livros que estão aqui são tirados do meu próprio salário para fazer, do meu próprio bolso. Às vezes eu economizo, eu junto dinheiro para fazer isso, que não é barato. Então, só a ilustração de um livro desse, ela vai custar, em média, 2, 3 mil reais, só os desenhos. Fora diagramar o livro e pagar a impressão, que também não é barata, pagar a impressão disso. Então, não é qualquer pessoa que tem condição de fazer isso, infelizmente. Né? E aí, a gente precisaria de políticas sérias para resolver o problema da leitura. Política séria de valorização, de reconhecimento, de aquisição das obras desses autores, de circulação dos autores e das autoras no país. Né? E aí falta muito disso ainda para a gente. Na verdade, nós estamos distantes disso. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês dois, fizeram uma pesquisa no chamado Mapa da Leitura, vocês vão descobrir que a cada ano tem um mapeamento que é feito no Brasil sobre leitura. Vocês vão descobrir que a cada ano a leitura vem diminuindo, o percentual de leitores vem diminuindo no Brasil. E isso, para a gente, é um grave problema, que é o que eu explicava no bloco anterior. Dando um exemplo, os acidentes de trânsito que acontecem no Brasil e que levam muitas pessoas para os hospitais, para a cirurgia, para ser hospitalizado e, às vezes, para morrer, ele se deve justamente também ao que a educação é nesse país. Todos os acidentes de trânsito que acontecem no trânsito, eles acontecem por falta de educação. Né? Por falta de educação. Então, se a pessoa tivesse um nível educacional melhor, fosse um leitor, uma leitora, dificilmente ele cometeria um crime no trânsito, por exemplo. Né? Então, é basicamente isso. Ainda falta, por parte do governo, dos governantes, de um modo geral, esse pensar o quanto a leitura e o livro são eficientes para a gente melhorar esse lugar que nós vivemos, chamado Brasil. Na sua opinião, por que é importante reconhecer e valorizar as obras literárias produzidas na nossa região? Uma ótima pergunta também. Na verdade, os autores da região, que são muitos autores, né, nós temos muitos autores na região, e autoras também, por que é importante valorizar esses autores? O primeiro ponto a ser defendido aqui é porque eles pensam a região, eles escrevem sobre a região. Não propriamente só sobre o lugar, mas a partir do momento em que eu escrevo nesse lugar, eu já estou escrevendo sobre ele. Mesmo que a história não tenha nada a ver com ele, mesmo que a história não se passe aqui, mesmo que a história não narre coisas que se dão nesse lugar, mas só de eu estar aqui já significa muito para esse lugar. Né? Então, eu acho que um dos pontos principais de valorização se deve a isso. É que os autores e as autoras dessa região, elas dão uma certa visibilidade para a região, e aí eles estão sempre pensando. No final das contas, o que nós estamos pensando é que esse lugar ele seja um lugar melhor. É isso, ele seja um lugar melhor de se viver, um lugar menos violento, um lugar com menos barbárie, com menos horrores, e um lugar de afeto. Então, por isso que é preciso essa valorização, esse reconhecimento, essa valorização, esse respeito por essas pessoas que estão produzindo literatura aqui por conta disso, porque nós estamos produzindo pensando sempre em esse lugar como um lugar de afeto e não como um lugar de horror. Não só eu, mas a gente queria saber qual o papel da literatura na valorização da cultura local. Nos últimos anos, a literatura nessa região ela tem feito um papel muito importante. Para vocês terem uma ideia, essa cidade ela era conhecida na década de 90. Não sei se é exatamente o ano que vocês nasceram, década de 90, mais ou menos. Acho que não, vocês nasceram em 2000. 2000, vocês são jovens ainda. Mas na década de 90, quase entrando nos anos 2000, esse lugar que vocês nasceram aqui, esse lugar que vocês nasceram é um espaço muito violento, muito, muito violento. Né? Então, esse lugar ficou conhecido como Marabala, fazendo uma referência
as mortes que aconteciam aqui, que eram as pistolagens, pessoas morriam todos os dias, eram assassinadas não só uma, mas 2, 3, 5 pessoas por dia eram assassinadas, 3 pessoas por dia eram assassinadas, e era um lugar de muita, muita violência, né? Então, a literatura, ela nos ajuda, nesse lugar, a mudar esse estigma de lugar de violência. Porque o que aconteceu? A cidade ficou conhecida como um espaço muito violento. Sendo que a grande maioria da população que morava aqui não eram pessoas violentas. Pelo contrário, eram pessoas trabalhadoras, pessoas que estavam estudando, que estavam se dedicando a alguma atividade. E as pessoas violentas eram a minoria. Então, mais para quem mora fora desse lugar, eles acreditavam que todos nós éramos violentos. E aí a literatura ela cumpre esse papel de mostrar para as pessoas que estão fora daqui que aqui não é um espaço só da violência, mas também é um espaço da criação, do pensar, do pesquisar, do estudar e do trabalhar. E é isso que nós estamos fazendo enquanto escritores e escritoras, é dizer assim, calma aí, o nosso espaço, ele é um espaço que tem violência como qualquer outro lugar nesse país tem violência, né? E aí, além dessa violência, nós também temos pessoas fazendo coisas boas. E uma dessas pessoas, ou grande parte das pessoas, são também produtores, artistas que dançam, que pintam, que desenham, que criam, que escrevem. E aí você tem uma gama de pessoas fazendo isso, para a gente rever a região de uma outra forma. Entender que essa região também é um campo de valor, que tem muito valor e que precisa ser respeitado nesse cenário todo, a nível de Brasil, a nível de região. É isso. É meio que um estereótipo, né, que botaram em Marabá. Isso, é quase isso. Ou é isso mesmo? Queria fazer a última pergunta. No seu ponto de vista, quais escritores do Sul e do Sudeste do Pará você destacaria como fundamentais para a valorização da leitura regional? Nós temos muitos autores bons aqui, né? Muitos autores bons, mas eu vou citar 2 autores que eu gosto muito dessa região. Um já faleceu, que é o Ademir Braz, né? Que era um poeta genial, um poeta que, inclusive, escreveu muito sobre Marabá, sobre todos os aspectos da cidade, né? Sobre a questão do trabalho, o espaço. Esse autor é genial. Pena que ele publicou poucos livros, né? E morreu recentemente. E tem um outro autor nessa região, que ele não é propriamente de Marabá, mas ele é um autor que vive em trânsito. Ele vive de um lugar para o outro, pela condição de vida dele e, né, e pelo trabalho também que ele desenvolve na região. Ele é como é que eu posso dizer? Ele era, hoje ele não é mais, porque ele pertencia a outro movimento, mas ele pertencia aos movimentos trabalhadores rurais sem terra. Ele foi criado no MST, desde pequeno, e ele virou um poeta depois, né? É um grande intelectual, um cara extremamente inteligente, e hoje ele atua no MAN, que é um segmento que desenvolve um trabalho sobre a questão da mineração. Ele denuncia a mineração na região, que é o Charles Trocati. Eu acho esse cara fundamental para a gente pensar a nossa região em termos de trabalho, do aspecto da violência, do aspecto da denúncia do que acontece aqui de exploração das riquezas. Não sei se vocês observam a paisagem, mas todos os dias a gente tem um trem atravessando a cidade, levando o minério dessa região para o mundo, e praticamente não sobra nada para a gente de riqueza, porque só esse trem que passa quase todos os dias levando esse minério, essa riqueza que vai sendo tirada daqui, e vocês olham para a cidade, olham para a região e pouca coisa muda. Porque essa riqueza se concentra na mão de poucas pessoas, de um grupo muito pequeno, enquanto a maioria fica sendo esmagada por essa esperança de melhora. Então, esses 2 poetas, eles nos ajudam a pensar isso, porque eles também denunciam isso, dizendo, olha, o que acontece aqui é um problema sobre a exploração da riqueza. Enquanto isso, os homens e as mulheres que estão na região, eles estão sofrendo. Eles vão sofrendo com toda essa exploração da riqueza que vem acontecendo na região. Então, eu acho eles 2 fundamentais de ser lido. Quais estratégias você acredita serem mais eficazes para incentivar a produção literária entre os jovens? Eu acho que, assim, uma boa estratégia
para incentivar não só a produção, mas sobretudo a leitura, que eu acredito muito piamente, vamos dizer assim, que a leitura leva à escrita. Então, aqueles jovens ou aquela criança que começa a ler muito, e em algum dado momento ele vai para a escrita, ele vai caminhar no rumo da escrita, né? E tem até um filósofo chamado Bachelard que ele diz isso, que aquele leitor e aquela leitora, ela nutre uma certa inveja de quem escreve. E que isso vai fazer ele caminhar para a escrita. Então, eu acho que a estratégia, primeiro, é incentivar a leitura. Incentivar a leitura, dizer que a leitura é importante, fazer o livro chegar na mão das pessoas. E depois, criar processos como oficinas de escrita, para mostrar caminhos que podem ser seguidos. Né? Porque é aquilo que eu disse no primeiro bloco. Ninguém nasce escritor. Ninguém nasce. Ninguém nasce uma escritora. Aquilo é uma opção de vida. Então, vocês dois que estão aqui, vocês podem fazer isso. Basta vocês dizer assim, não, eu vou fazer isso. Eu vou escrever também. É uma opção, você pode optar por isso. Foi o meu caso, eu optei por isso ainda com 12, 13 anos de idade, eu optei. Mesmo sem saber o que era um escritor, o que era uma escritora, como é que isso acontecia, eu fui descobrindo isso ao longo do tempo. O que era ser um autor, o que era ser uma autora. E aí você pode fazer essa opção, né? E aí tem as estratégias que são as oficinas de leitura, oficinas de escrita, que inclusive tem na internet, tudo isso pode ser feito com vários profissionais que fazem esse tipo de trabalho, ofertando esse trabalho com estratégias de escrita, o que você pode pensar para escrever. E, então, eu acho que essas são estratégias que podem nos levar para o processo da escrita. Obrigada pela sua presença. Foi muito gratificante lhe ter aqui. Eu que agradeço vocês. E esse foi mais um podcast Protagonistas do Futuro. Pessoal, eu sou a Carolina e vai começar mais um bloco especial. Eu sou o Matias. Olá, Carol, Matias. Oi. Olá, bom dia. Tá, eu queria te fazer uma pergunta sobre os seus livros. Como que surgiu a ideia do livro aquele livro do Quem Tem Medo de Matinta? Ah, muito boa. Matias, a história da Matinta Pereira, que é uma lenda, né, como a gente chama, do imaginário, ela é uma história, primeiro, cheia de problemas. Por quê? Porque ela pega uma mulher, a história de uma mulher, e ela transforma essa mulher numa bruxa. A gente tem um problema aí, né? E cria um estereótipo, que a gente diz, uma figura de que as mulheres são, quando envelhecem, viram bruxa. Então, a lenda fala sobre isso. Só que o meu livro, especificamente esse livro que você está perguntando, que é o Quem Tem Medo de Matinta, né? Que é esse livro aqui, ele tenta, de algum modo, mudar essa história para contar a história de uma Matinta que, de fato, é uma mulher que tem sentimentos, que pensa no outro. Então, ela conta uma história de uma menina que se perde numa mata, ela vai seguindo uma trilha de formiga, ela se perde na mata, e, perdida nessa mata, a Matinta vê ela. Ela fica com medo, vai escurecendo, e a Matinta enxerga ela, perdida na mata. A Matinta poderia muito bem passar aquela condição de Matinta para a menina e deixar de ser Matinta, que é isso que acontece. Ela passa para outra mulher. Só que nesse momento, Matias, o que acontece? A Matinta, ela não vai fazer isso, essa maldade. Ela vai ajudar a menina a se reencontrar ou encontrar o caminho de volta para casa. Então, assim, é a ideia da gente pegar e mudar a história que foi inventada sobre as mulheres. De que a mulher é uma bruxa, ela é malvada. E essa ideia é dizer assim, que as mulheres, elas são seres humanos, como um homem é. Elas têm sentimentos. E aí, a ideia justamente foi pensar isso, foi a gente mudar um pouco essa história da ideia da Matinta malvada e mostrar que as mulheres também sentem sentimentos, ela ama, ela chora, ela sente dores. E foi basicamente isso. Entendi. Vou fazer a próxima pergunta agora. Como ver a literatura infantil? É uma tarefa difícil, né?
Primeiro porque a gente mora num país muito grande. Mas eu acho que a promoção da literatura como um todo, ela se dá pelo acesso ao livro. Então, era preciso a gente criar um mecanismo de acesso ao livro, principalmente nas escolas, que ainda faltam muito. Eu acredito que vocês têm isso, né? Na escola de vocês tem uma estrutura muito boa, mas o que acontece é que a grande maioria das escolas brasileiras não tem biblioteca, sala de leitura. Então, eu acho que a promoção do livro ela passaria por isso. Você criar o acesso, criar a sala de leitura, criar a biblioteca, montar um acervo bom, comprar um acervo bom e ofertar isso para as crianças. Aí a gente estaria fazendo isso que você está perguntando. A gente estaria promovendo o acesso ao livro e incentivando a leitura desde a infância ou da juventude. É basicamente isso que a gente teria que fazer, de algum modo que ainda não está sendo feito, infelizmente. Entendi. Tá. Qual o principal objetivo da contação de histórias? É a promoção do livro. No final das contas, é dizer, Matias, que o livro é importante, que a leitura é importante, entendeu? É fazer a mediação do livro e, através dessa mediação, dessa contação, as pessoas... Eu quero ler isso. Pegar o livro depois, um livro físico, e ler. Porque se encantou com o que ouviu ali, ficou impressionado com o que ouviu ali. Então, essa é a função da contação de história, da mediação de leitura. Entendi. É fazer com que as pessoas que estão ouvindo, a plateia que está ali ouvindo, sinta interesse em ler aquilo depois. Faz sentido. Como a literatura pode representar a diversidade? É uma ótima pergunta também. Por quê? Há muitos anos no Brasil... Primeiro, o que é diversidade? Diversidade é a representação de vários tipos de pessoa. De vários tipos de pessoa, como elas são, a cor da pele, o tipo de cabelo, a altura, né? E, por muitos anos, a nossa literatura, os personagens, Matias, todos eram brancos. Preto e branco, né? Era só brancos. Os meninos eram brancos, as meninas eram brancos, os homens eram brancos. Só que, dos últimos anos para cá, a gente começou a ter essa diversidade nos livros. Então, você pega, por exemplo, os livros de conto de fadas. Como é que são as princesas? A maioria são mulheres brancas. Mas não tem é? umas que são pretas. Hoje, sim. Hoje começa a ter essa diversidade, mas antigamente não tinha. Entende? Antigamente, os livros quase todos eram só... As princesas eram todas brancas. Cabelos longos. E aí... Agora, mais recente, é que a gente começa a ver essa mudança, essa diversidade. Você começa a ver as personagens que também são negras dentro do livro, inclusive como personagem principal. Porque aí você pega a capa do livro e já tem uma menina preta na capa. Antigamente você não tinha isso, então é a diversidade. E você tem vários autores que estão fazendo esse trabalho da diversidade, criando histórias em que você tem ali a representação do indígena, que antes não tinha nos livros, dos homossexuais, que também não tinha nos livros. Então, você tem livros hoje que tem homossexuais como personagem. Você tem livros que mulheres são protagonistas nas histórias, que antes não eram só os homens que eram protagonistas. Então, você pega, por exemplo, os livros de conto de fada. Geralmente, quando tem um livro, A História da Princesa, tem sempre um homem para salvar ela. Então, tem um príncipe para salvar. Hoje você tem as histórias sendo construídas de outra maneira. Não precisa do príncipe para salvar a princesa. Ela mesma pode se salvar sozinha. Porque ela tem a condição de fazer isso. Então, isso é você trabalhar a diversidade. Tá bom? Se você pudesse dar uma dica para os pais lerem mais para os filhos, qual seria? Como é que é? Se você pudesse dar uma dica para os pais lerem mais para os filhos, qual seria? Eu acho que ele parte... Um dos pontos é você ter livros em casa. Então, eu acho que, se eu fosse dar uma dica, é os pais puderem comprar livros. Principalmente livros diversos. Livros sobre vários universos. Então, comprar livro de autores indígenas, de autoras indígenas, para que as crianças conheçam outros mundos, outras realidades, outras vidas. Comprar livros de autores negros, autoras negras, para que essas crianças possam ter acesso a uma outra realidade. Vocês conhecem, por exemplo, não sei se vocês
Provavelmente vocês não leram, não sei, talvez tenham lido, mas ouvido falar. Vocês conhecem Conceição Evaristo? Conceição Evaristo? Eu já ouvi falar, mas É. eu nunca li assim, mas eu já ouvi falar. Ela é uma autora hoje, ela é uma das principais autoras brasileiras, uma das principais escritoras brasileiras, é uma escritora negra, que escreve, por exemplo, sobre a favela. Tem um livro dela que se passa sobre uma favela, em que o governo manda destruir a favela, desocupar a favela, tirar todas as pessoas daquele lugar, porque o governo vai usar aquele lugar. Então, é esses livros que a gente precisa ler para a gente conhecer algumas realidades no Brasil, algumas histórias diferentes do Brasil. Tá? Então, acho que é isso, assim, ofertar livros de diferentes autores, de diferentes realidades, para a gente começar a ter uma visão mais ampla do que é o Brasil. O que o senhor aconselha para quem quer ser escritor? O primeiro conselho para quem quer ser escritor ou escritora é ler. Ler muito. Que foi uma coisa que eu demorei muito a descobrir, né? Então, por isso que o primeiro conselho que eu dou é você poder ler tudo, ler muitos livros, vários livros de vários autores, de várias autoras, porque isso vai te favorecer na hora também de melhorar a escrita. Você vai ter mais repertório de linguagem, mais acesso a mais palavras, você vai conhecer muito mais palavras, e isso vai facilitar você a escrever histórias. Então, o ponto principal é ler muito, viu? Ler muito, para quem quer escrever. O que você espera que os leitores levem de suas histórias? Eu acho que a gente poder pensar o mundo de uma outra forma, né? de um outro jeito, poder ver o mundo de outras maneiras. É isso que a gente espera. É que você leia o livro e você conheça uma realidade, provavelmente diferente da sua, e você vê o mundo de outra forma, de outra maneira. Tá bom? Autor que o senhor indica para crianças? Olha, tem muitos autores que eu gosto muito. E aí, eu posso indicar, por exemplo, um autor que eu gosto bastante, 2 autores, que é o Tino Freitas, que tem um trabalho muito bonito para literatura para as infâncias, o Léo Cunha também, que é um outro autor fascinante, que tem muitos livros para a infância, para as crianças. E tem muitos autores assim que são muito bons e que eu gosto muito de ler, de aprender coisas com eles sobre o mundo. Entendi. Não só esses 2 que eu citei aqui, mas existem muitos autores e muitas autoras que têm um trabalho extraordinário ligado para as infâncias. Também tem outra coisa que eu queria comentar. Uma das autoras que eu geralmente gosto muito de ler os livros dessa autora é a Ruth Rocha. Também. Ruth Rocha, extraordinária também. A Rosiana Morray também é uma autora extraordinária, literatura para as infâncias. Então, a gente tem esse diferencial. Nós temos muitos autores e muitas autoras muito, muito bons, de excelência, assim, que vale muito a pena a gente ler e comprar o livro deles e estar sempre lendo eles. E a Ruth Rocha também é extraordinária. Tá. Outra pergunta. Que conselho você daria a um aspirante a escritor? Como é que é? Que pergunta você daria a um aspirante a escritor? É uma pergunta bem, bem difícil de responder, assim, porque na verdade, essa questão do aspirante, a gente sempre se considera, mesmo eu já tendo publicado muitos livros, a gente sempre se considera um aspirante, que é como se você estivesse começando. É porque a escrita, ela é um processo de muito aprendizado. Você vai sempre aprendendo. Os autores e as autoras brasileiras, principalmente, eles nunca se dão assim como o que sabe tudo ou o que já está pronto. Eles sempre compreendem que eles são esse aspirante, estão sempre aprendendo, sempre. Né? A cada história ele vai aprendendo alguma coisa nova, a cada invenção ele vai aprendendo alguns mecanismos novos de lidar com a palavra, com a linguagem e com a escrita. E eu tenho a última pergunta aqui. Qual é o livro assim, que você mais gosta, assim, que mais chamou a atenção? Tem 2 livros que eu gosto muito deles. Eu gosto muito de livros, de um modo geral. Né? Eu me apaixono por todos os livros que eu leio, que eu tenho em casa. Inclusive, eu tenho uma biblioteca muito grande na minha casa.
eu compro muitos livros, mas tem 2 livros que eu gosto muito. Um deles é Os 100 Anos de Solidão, que provavelmente vocês vão ler um dia, que é do Gabriel Garcia Marques. É um livro um pouco extenso, deve ter umas 500 páginas, um pouco mais, mas é um livro extraordinário. E tem um outro, de um autor brasileiro, que é O Grande Sertão Veredas, que vocês também vão ouvir falar quando tiverem maior, e vão ler também, com certeza, que é do Guimarães Rosa. E são 2 livros assim que eu sempre estou olhando eles, de vez em quando estou relendo, estou sempre de olho neles, sempre. Eu já li várias vezes eles 2, e são livros que estão sempre por perto de mim, para eu sempre ficar olhando de vez em quando. Sabe a Biblioteca Orlando Lobo? Aham. Eu tava perguntando, eu tinha visto na Wikipédia. Você é o dono dela? Eu só tô perguntando ela mesmo. Ah, não, eu fui o coordenador dela. Ah, Eu trabalhei lá. Entendi. Entendeu? Na verdade, ela é uma biblioteca pública. Ela é uma biblioteca que pertence à cidade. Isso, a cidade. Ela é sua, ela é minha, ela é deles, ela é dela. Ela é um espaço público. Então, a gente pode fazer uso dela quando a gente quer, a hora que a gente quer. E aí você tem o coordenador, que é uma espécie de chefe, que está lá para organizar, para pensar, para criar projetos e ações. E aí eu fui o coordenador dela já há alguns anos atrás, né? Lá em 2015, em 2016 eu fui o coordenador dela, e em janeiro eu voltei para a coordenação dela de novo. Eu saí, aí depois eu voltei novamente, e agora eu saí de novo, de lá da coordenação. Então eu fui só o coordenador de lá, tanto em 2015 até 2016, 17, 18 mais ou menos. Aí depois eu saí, agora voltei novamente, saí novamente da coordenação. Tá bom? Mas ela é um espaço público, ela é nosso, ela é meu, é seu. Também uma coisa, só uma coisa. Você tinha dito 2015, né? Uhum. É porque 2015 foi o ano que eu nasci. Ah, bacana. Foi quando eu comecei lá na coordenação, mais ou menos, 2014, 2015, eu não lembro bem, mas foi isso. Entendi. Viu? Estamos encerrando aqui. Muito obrigado, Ayrton. Muito obrigada. Obrigado a vocês.